Olá, nós estamos mais uma vez no canal Coroa em vez de Cinzas, hoje trazendo a história de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. Claro que são apenas algumas pinceladas, porque este livro ele é extremamente rico, profundo, e nós teríamos que passar dias e dias aqui debulhando essa palavra tão maravilhosa do Senhor. Mas hoje nós vamos falar de alguns versículos chaves que fala sobre o tempo da restauração de Deus na nossa vida. Como reconhecer esse cronômetro, esse cronos de Deus para nós. A palavra do Senhor diz que há um tempo para todas as coisas acontecerem. Esdras já tinha tentado reconstruir os muros de Jerusalém, mas ele foi impedido, né? Não era o tempo de Deus. Ele lançou bases, né? Ele lançou a parte espiritual naquele lugar, mas Neemias, ele foi chamado para a parte física daquele lugar, porque era o tempo de Deus, era o tempo da restauração de Deus na vida dele. Você sabe discernir o tempo, o modo e as estações do Senhor para a sua vida? Como é importante esse discernimento espiritual do Senhor nas nossas vidas. Nós vamos para Neemias e vamos dar algumas pinceladas. Começa no capítulo 1, quando Neemias fala assim: veio Hanani, ou Hanani, como vocês queiram chamar, um de meus irmãos com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E ali tem toda uma oração de Neemias. E eu quero começar pensando sobre este encontro de Neemias com a verdade, né? Com Hanani. Como é importante quando Deus quer restaurar as nossas vidas, quando nós vamos ao Senhor buscando essa direção do Senhor, essa primavera de Deus para as nossas vidas, esse tempo de cura, esse tempo de renovo do Senhor. Como é importante a gente ouvir Hananias, né? A palavra do Senhor diz que Hananias significa a presença do Senhor, né? O Senhor estava visitando aquele lugar. E Neemias, ele para tudo que ele estava fazendo, ele era um mordomo do rei, um homem importante, para ouvir aquilo que Hananias tinha a lhe dizer. Quando nós queremos ouvir o Senhor, nós temos que colocá-lo como a mais alta prioridade das nossas vidas. Nada pode ser mais importante que o Senhor. E não importa os afazeres, não importa a correria, a gente cria oportunidades, a gente cria uma maneira, uma forma de ir em encontro à fonte, de ir em encontro ao Senhor. E quando ele ouviu Hananias, ele foi confrontado com a verdade. E muitos de nós fugimos da verdade, porque a verdade, ela muitas vezes é muito dura, né? Às vezes a gente não sabe o que fazer com a verdade. Às vezes a gente prefere viver os nossos palácios de ilusões. Às vezes a gente prefere viver em doces mentiras do que ser confrontado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra, pelo poder de Deus, porque ao sermos confrontados com a verdade, nós vamos ter que nos posicionar. E
muitas vezes não estamos prontos para este posicionamento diante do Senhor, né? Deveríamos estar, mas muitas vezes somos enganados pelo medo, somos enganados pelo sentimento de que somos fracos e não vamos saber lidar com as verdades, com as duras verdades da vida, né? E tem até uma música que eu acho um trecho dela muito interessante, que diz assim, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão, né? Ou seja, quando nós não temos a destreza da graça de Deus para lidarmos com a vida e encontrarmos beleza nas suas verdades da vida, nós nos perdemos dos propósitos e dos planos de Deus para as nossas vidas, nós nos acovardamos, nós nos apequenamos e nós perdemos, sabe, assim, do Senhor fazer coisas grandes nas nossas vidas, do Senhor florir jardins em terras áridas, do Senhor lançar fontes de águas vivas, né, em poços secos, porque às vezes nós não fomos lá para entender aonde nós estávamos pisando e pedir a graça do Senhor para que Ele viesse com o seu mover, o seu agir e transformasse tudo ao nosso redor. E a palavra do Senhor diz que quando Ele pergunta como vai Israel, né, Hanani, Ele fala a verdade. Os muros estão caídos, as portas estão queimadas, a economia está fragilizada, os poucos que estão lá estão vivendo muito mal, né? Ou seja, ele foi confrontado com toda aquela verdade. Talvez quando ele perguntou lá no fundo, ele esperava ouvir que Jerusalém, né, que Israel estava se desenvolvendo, estava conseguindo vencer, que as coisas não estivessem tão ruins assim. Mas aí, quando ele escuta tudo aquilo, é um balde de água fria, né? A palavra do Senhor diz que ele senta e lamenta, né? Ele chora. E muitas vezes nós fugimos da verdade porque ela vai nos fazer lamentar, porque ela nos vai fazer chorar, porque ela nos vai fazer nos entristecermos, né? Às vezes as doces mentiras são mais confortáveis para nós. Mas o Espírito do Senhor é o Deus da revelação, é o Deus que ilumina aonde está em trevas e é o Deus que nos dá poder e graça para nele enfrentarmos a verdade e sairmos do outro lado vencedores dentro da verdade, que é o próprio Cristo. E quando ele se deparou com todo aquele cenário, ele não murmurou, ele lamentou. E existe uma diferença entre murmurar e lamentar. Murmurar é quando nós reclamamos, é quando nós nos colocamos como vítimas, é quando nós nos colocamos como impossibilitados ou mesmo culpamos a Deus por aquelas situações. Mas lamentar é quando nós reconhecemos o que está acontecendo com equilíbrio e com exatidão. E ele sentou, porque nós precisamos de um tempo, existem processos nas nossas vidas onde nós necessitamos parar. Nós não podemos acreditar nessa falsa felicidade, que nós estamos bem o tempo inteiro, de que tudo, né, tá tudo certo e a gente tem que ser positivo direto. Não é assim, né? Existe a palavra do Senhor, diz lá em Tiago, né, lamentai-vos, chorai, transformai o vosso riso em pranto, porque, como dissemos no começo, há um tempo para todas as coisas. Como é tremendo esse nosso Deus. Então, aceite os seus processos, né? Seja humano, né? Se livre dessa busca, né, da perfeição, porque o Senhor não nos chamou para ser perfeitos, o Senhor nos chamou para sermos santos, né? E ser santo é ser aperfeiçoado no Senhor em meio às nossas fraquezas, reconhecendo as nossas limitações, mas sem jamais abrir mão do poder e da graça de Deus nas nossas vidas. Como é maravilhoso se vestir e se revestir das armaduras do Senhor. E ele estava ali, né, sendo humano, com
entendendo os processos, entendendo a dor, entendendo as frustrações, entendendo os medos, né? Os questionamentos, tudo aquilo que veio naquele momento daquela notícia, daquela verdade tão dolorosa para Neemias. E a palavra do Senhor, ela vai nos trazendo mais respostas, porque ele senta, ele lamenta, ele chora, né? Ele faz a sua parte humana, ele vai entender tudo aquilo que aconteceu com ele, vai elaborar tudo aquilo que aconteceu no seu coração. Podemos até dizer que é um luto, né? O luto não necessariamente se fala da perda de alguém, mas o luto é quando situações que nós não estamos esperando, que não são fáceis, nos vêm e nós temos que elaborá-la diante do nosso coração. E tem todo um processo, e não dá para pular etapas, não é verdade? E nem Deus está nos pedindo isso, né? Até mesmo Cristo, ele fala que na Bíblia, né, que quando aconteciam situações como a perda de um amigo, ele sentava e chorava, mesmo que ele era o Senhor, que fazia milagres, que sabia que ia ressuscitar, mas ele tinha esse tempo dele humano, de chorar, de sentir a dor, de sentir as emoções, de sentir o que estava acontecendo ali ao redor dele. E é necessário que para vencer as batalhas, a gente não coloque de lado a nossa humanidade, a gente saiba que ela existe, que ela é real e que o Senhor se agrada dela e que em meio a ela, né, em meio ao vaso de barro, nós podemos contar com o poder de Deus, com a glória de Deus, com a grandeza do Senhor nas nossas vidas. Por isso que fala que são tesouros dentro de vaso de barro. O tesouro é o Senhor, o vaso de barro somos nós. E aí nesta continuação, nós vamos observando que após esse momento dele a sós, de entender o que estava acontecendo, ele vai diante do Senhor. Ele não vai diante dos amigos, ele não vai diante da família, ele não vai diante do rei, ele vai diante do Senhor. Deus sempre será a nossa mais alta prioridade. Deus sempre será o nosso primeiro, último e único recurso, porque só está nas mãos dele todo o poder. E ele vai até ali e ele derrama o seu coração perante o Senhor. Tremendo, né? Aonde temos derramado os nossos corações? Quando queremos vencer batalhas, quando queremos ser reconstruídos, quando queremos ser restaurados. Será que nós vamos buscando na nossa mente como vencer? Né? Será que nós vamos criando estruturas dentro de nós de autossuficiência? Porque tudo isso não agrada o coração de Deus. E todas estas atitudes, sabe o que é? Elas fazem com que as nossas vitórias sejam paralisadas, ou demorem muito mais tempo do que deveria demorar, ou mesmo nunca cheguem até nós. Porque o segredo sempre será o Senhor, sabe? Então ele foi lá se humilhar perante o Senhor, foi buscar recursos no Senhor, no Deus do impossível. E a palavra do Senhor diz que ele começa com algumas armas espirituais, o jejum e a oração. Para vencermos guerras, para sermos reconstruídos, precisamos aprender sobre as armas espirituais do Senhor. A oração, que nós conhecemos tão bem, e o jejum, que é tão pouco falado, né? Parece que essa nossa geração está sempre correndo, está sempre tentando vencer com os seus próprios esforços, e às vezes nós esquecemos que o próprio Cristo, ele nos fala que algumas castas de demônios, eles só saem com o jejum, né? E o jejum, ele é uma arma poderosíssima. Esses dias eu ouvi uma palavra muito linda, né, que falava que o jejum é quando nós abrimos mão do pão da terra para recebermos o pão do céu. Há batalhas que nós só podemos vencer no jejum.
Aleluia. Quando nós estamos neste nível de busca com o Senhor, nós ouvimos mistérios e segredos maravilhosos perante o Senhor. Então, um dos segredos para a restauração é se achegar ao Senhor, é buscar ao Senhor, é ir mais profundo, é não ter limites nesta busca. Amém? Porque o Senhor não tem limites para nos abençoar, para restaurar a nossa vida, porque Ele tem todo o poder, né? Quando nós olhamos para o Senhor e pensamos, Senhor, o que Tu podes fazer por nós? O nosso Deus vai dizer, posso todas as coisas, eu não conheço limites. Então, esse é o primeiro ponto do livro de Neemias. Depois eu vou trazer mais pontos especiais sobre a restauração de Deus, mas por enquanto eu vou me ater aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu prometo que eu trago a parte 2 de Neemias para vocês. Um beijo e até um outro dia. É sempre muito bom nos encontrarmos para bater um papo falando sobre as maravilhas do Senhor. Então entenda qual é o tempo que você está vivendo. Primavera, verão, outono, inverno, não importa. São apenas processos para que você chegue na restauração do Senhor. E enquanto Deus está trabalhando no seu coração, abra-se para conhecer ao Senhor, ao Deus de toda a terra. E o que eu mais desejo é que cada um de nós possamos conhecer o Deus da restauração.